vamos aqui começar o nosso projeto aí de desenvolvimento no servidor NFS, né? NFS aí para compartilhamento, um servidor onde pode ser utilizado para compartilhamento. E a gente vai seguir um pouco do PDF enviado pelo professor lá no Moodle, né, nosso Moodle. E também a gente vai seguir um outro direcionamento à parte, que foi feito aí com base em ajuda de inteligência artificial, em ajuda de pesquisa no Google, pesquisa na internet, YouTube, por aí vai, né? Bom, pessoal, a gente vai começar primeiro, né, a gente vai ter que entrar como superusuário, né, no nosso caso como usuário root, a gente vai ter que começar dando um update aí para poder baixar e atualizar todos os nossos arquivos, todos os nossos apts. E aí, para começar, a gente está dando o nosso NFS. A gente vai escrever, né, o sudo, apt install o NFS kernel server, que é para poder instalar o kernel, o NFS no nosso servidor. Esse é o que a gente vai seguir, vai ser nesse comando aí, tá? Aí a gente espera aqui finalizar. Pronto, finalizado, a gente vai partir para a criação do nosso diretório, que a gente deseja utilizar para compartilhar, né? No nosso caso, a gente criou o srv barra nfs underline share, né? Pra colocar aqui, um minuto. Pronto, a gente vai dar um sudo mkdir, menos p, e barra srv barra nfs underline share. Agora a gente vai definir as permissões, no nosso caso, como ch1, né? A gente vai colocar aqui, ó, sudo ch1, no body, no group, barra srv barra nfs share. A gente vai colocar aí para poder definir as nossas permissões. No nosso caso, a gente quer que o usuário padrão do NFS para acesso anônimo, né? A gente quer que ele possa ler e etc. Eu coloquei errado aqui, acabei colocando o W na frente do O, mas é ao contrário. E agora eu também coloquei errado aqui, coloquei um S ao invés do C. Mas se a gente colocar o chmod 77, a gente define aí que o usuário pode fazer tudo. Agora a gente vai abrir o diretório ETC Sports, né? Que é onde a gente vai, que é onde vai ter tudo aí que vai exportar aí pro nosso servidor, pro nosso cliente. A gente vai escrever aqui o mesmo que a gente colocou em cima, né, que é o srv nfs share, e a gente vai seguir com o nosso IP do nosso cliente, tá? No meu caso aqui é o 102. Eu vou até verificar depois, mas no meu caso é o 102. A gente vai colocar aqui o rw sync, vírgula, no subtree, check, no root squash. No caso, o rw é para permitir acesso de leitura e escrita, o sync é para gravar as alterações no disco antes que responda, né? Isso torna mais seguro. O subtree check é para melhorar a performance. E o no root squash é para permitir que o usuário root no cliente que mantenha os privilégios de root no compartilhamento. Aí a gente vai escrever um sports fs menos a. Logo em seguida a gente vai iniciar o servidor de NFS, o serviço de NFS para poder pegar aí todas as alterações que a gente fez. Aí vamos verificar aqui também como é que tá o status do NFS, está tudo ativo, está tudo ok. Aí, status. E como a gente pode ver, está tudo ativo, está dando tudo certo. Bom, próxima etapa a gente vai verificar aqui o show mode, que no caso aqui eu quero ver se o IP do cliente ele tá certo, se eu coloquei ele certo, se ficou alguma coisa errada. Como pode ver aí, tá tudo certinho. Agora a gente vai lá na nossa máquina cliente, tá? Para prosseguir com a instalação do nosso pacote. Agora a gente vai dar um outro update, né? Porque o primeiro update foi no servidor, e agora no cliente a gente tem que manter sempre os arquivos, sempre as aplicações, sempre atualizadas. Eu dei aquele IPA, que era para verificar se realmente o IP era aquele mesmo que eu tinha colocado lá em cima, tá? Agora a gente vai prosseguir com a instalação do nosso NFS. Como é o caso do cliente, a gente vai utilizar o NFS como. A gente não vai utilizar o kernel server, vai ser o como. Agora a gente vai criar aqui, como próxima etapa, a gente vai, só esperar iniciar aqui, só esperar finalizar tudo, e a gente vai criar o diretório que é onde o compartilhamento que a gente vai usar vai ser montado. No caso do PDF, estava pedindo para criar um diretório com o nome compartilhamento, parece, olha, compartilhado. Só que aí eu acabei confundindo as bolas, né? Aí eu acabei colocando outro nome. Mas isso não vai interferir em nada. Acabei colocando público ao invés de colocar o compartilhamento. Mas isso não vai fazer diferença, isso não vai interferir em nada, contanto que a gente siga a mesma lógica do começo ao fim. A gente vai montar aqui agora com o nosso IP do servidor, tá? É importante lembrar que é o IP do servidor. Agora a gente consegue com a verificação se está tudo certo, se tá tudo ok, para ver se não tem nenhum erro na montagem, se ficou tudo certo. No nosso caso ficou tudo certo. Agora a gente vai entrar no diretório fstab, que é para quê? Que é para a gente adicionar aquela linha, né? Que no servidor a gente colocou. No caso, esse fstab, a gente vai adicionar aí essa linha, que é onde a gente vai colocar o IP do nosso servidor, vai colocar aquela mesma situação, o srv, nfs share. Então, em seguida a gente vai colocar o mnt e o nfs compartilhado, no meu caso é o público. Eu acabei errando ali, mas já vou apagar, tá? Não se preocupe. Como eu falei, né, o nome que a gente coloca naquele primeiro diretório não vai fazer muita diferença, contanto que a gente siga, né, a mesma lógica do começo ao fim. Esse netdev no final, ele é uma opção importante, porque ele garante que o sistema só vai tentar montar o NFS depois que a rede estiver completamente configurada. Então, é bastante importante para evitar erros e qualquer tipo de outra situação assim. Aí, a gente já vai ajeitar aí. A gente colocou errado lá, né?
Acabei esquecendo também de colocar o sul do monte menos A e o System Daemon. É bastante importante colocar essas configurações antes de salvar, tá? Não deixe sem. Agora a gente vai prosseguir para a resolução das atividades. Tá? Vamos verificar se está tudo ok primeiro. Né? É importante sempre fazer esse tipo de verificação, principalmente quando você é iniciante, porque tem muita coisa que a gente não conhece e acaba deixando passar despercebido. Aqui a gente tem que começar na primeira atividade. Ela pede pra gente criar diretores compartilhados, né? E no caso também pede pra gente criar dois diretórios. O público, que qualquer usuário pode acessar, e o restrito, que somente alguns usuários podem acessar. E aí a gente começa acessando, criando o mkd-p/nfs. E a gente acessa o NFS, como a gente pode ver também não tem nada dentro dele. Então a gente vai partir agora para a criação dos outros dois diretores que vão dentro do NFS, que é o público e o restrito. O público, mais uma vez, qualquer um pode acessar, e o restrito somente usuários com permissão. Primeira atividade resolvida com sucesso, pode verificar ali que tá os dois diretórios. Agora, a próxima era justamente configurar para que alguns usuários, somente alguns, pudessem acessar. Somente usuários de um determinado grupo pudessem acessar o diretório restrito. No nosso caso, a gente vai criar o grupo chamado NFS Users, ou seja, todos os usuários que estiverem dentro desse grupo vão poder acessar o diretório restrito. Só que para isso acontecer, a gente precisa criar o grupo e precisa dar o modo AG do grupo NFS Users para o nosso usuário. Aqui a gente está fazendo tudo isso no servidor, tá? Acabei esquecendo de falar. Mas aqui a gente vai fazer a mesma coisa agora para o segundo usuário, que é o usuário Igor. Aí a gente pode abrir um ID aí, o ID de Charles, que isso vai mostrar o ID, o GID, e também vai mostrar que ele foi adicionado no grupo NFS Users. NFS Users foi adicionado, se a gente fizer a mesma coisa com o Igor, a gente vai poder verificar o nosso ID, o GID, e que ele também foi adicionado no grupo NFS Users. Então, tá tudo dando certo, pelo menos até agora. Vamos prosseguir então. Bom, agora a gente vai definir. Nesse momento a gente vai definir que somente os usuários do grupo NF Users possam acessar a pasta NFS restrito. Agora a gente vai dar o poder de 770 para nossa pasta, né? Somente usuários que possuem essa condição vão poder acessar essa pasta. Aqui a gente verifica quais foram os, como é que eu posso dizer, cara? Quais foram as permissões dadas à nossa pasta, ao nosso grupo, né, no caso. Agora a gente abre a IDC Exports aí, que é pra gente poder colocar lá o nosso NFS público e o nosso NFS restrito também. NFS público, prosseguido do ID do nosso cliente, né? No nosso caso, como a gente só tem um cliente, a gente coloca o ID dele direto mesmo. Mas se a gente tivesse mais, a gente poderia colocar, o intervalo, né? No caso, o intervalo do ID da nossa rede. No nosso caso, por exemplo, seria 192.168.10/24. Mas como a gente só tem um cliente, a gente coloca aí somente o ID do cliente mesmo. Vamos fazer a mesma coisa agora para o nosso NFS restrito. Vai fazer a mesma, sem alteração, tá? O NFS restrito, o ID do nosso cliente e as permissões dadas a ele. No caso do restrito, a gente dá permissões a mais, né? No caso, o novo Squash, porque somente usuários que possuem determinada permissão vão poder acessar essa pasta. No nosso caso, é só o usuário Richardson e o usuário Igor. Então, qualquer outro usuário que não seja esses dois, ou que não seja um usuário que a gente já predeterminou, não vai poder acessar. Aí a gente dá um export FS -A, que é para poder exportar as nossas configurações. E a gente vai iniciar agora o sistema IFS. Vamos verificar aqui como é que tá o status dele. Tudo certo, tudo ativo. Então, não tem nenhum erro até então. A gente pode prosseguir verificando como é que tá o ID também, se tem alguma coisa errada aí, ó. A gente pode ver que a pasta restrito tá com o ID certo, a público também e a share também. Então, até então, mais uma vez, nenhum erro. Vamos limpar a nossa área. Agora a gente vai prosseguir. Vamos direto agora para o ponto de montagem, lá no nosso cliente. Tá? Podemos ir lá agora.
No nosso caso, primeiro a gente tem que verificar como que está o ID e o GID do nosso Charleston e do Igor, né, no caso dos nossos dois usuários, porque a gente vai precisar desses dois usuários também no cliente e também com os mesmos IDs. Então é importante que vocês abram um bloco de notas e anotem, né, esse ID e esse GID, porque vai ser importante mais lá pra frente, tá? No nosso caso aqui, o primeiro ID e o GID, o GID, os primeiros aí de Charleston e do Igor vão ser do servidor, e logo abaixo a gente vai botar os do cliente, tá? Só que é importante vocês fazerem isso porque tem que ter o mesmo ID, porque senão mais lá pra frente pode ser que acabe dando erro e o sistema do cliente não reconheça. E bom, a gente vai entrar aqui agora para verificar o nosso grupo, né? A gente ver qual é o ID dele e quais usuários fazem parte desse grupo. No nosso caso, o ID dele é o 1004 e os usuários que fazem parte é o Igor e o Charles. Então é importante a gente gravar isso também e colocar lá no nosso bloco de notas. Voltando aqui agora para o cliente, a gente vai adicionar os usuários de Charles e Igor, porque eu não possuo nenhum deles ainda no cliente, eu só tinha no servidor. E aí, caso não tenha, tem que fazer essa inclusão. A gente adicionou o Charles, agora vamos para adicionar o usuário Igor, né? Pronto, adicionado os dois. Agora, adicionado os dois, a gente vai verificar o ID, para ver se está tudo ok. Pelo menos o ID e o GID estão todos iguais, né? Só que a gente não tem ainda, como vocês podem ver, a gente não tem do nosso grupo aqui no cliente. A gente só tem lá no servidor. Então a gente vai precisar criar esse grupo aqui no servidor também, no cliente também, desculpa. No nosso caso, a gente vai dar um sudo grupo add-g1004, porque a gente quer justamente com esse ID, tá? Que é o mesmo ID que o grupo tem lá no servidor e tem que ser igual. Então a gente vai colocar o -g1004 aí. E como a gente também quer os usuários com os mesmos IDs, no caso do Charles, a gente vai dar esse -1, que é para pegar o ID, e colocar o 1001, que é o meu ID, né? Que é o ID do Charles. A gente vai fazer a mesma coisa pro Igor, só que com o Igor a gente vai colocar o ID dele, que no caso dele é o 1002. Pronto, agora a gente vai verificar lá o ID e lá no final tá tudo certo. Tá com o 1004 lá do grupo. Vamos verificar aqui do Igor também. Pronto, Igor tudo ok. Agora a gente vai fazer a verificação, né? Ver se o diretório MNT, o restrito. Ah, esqueci, me desculpem, mas é importante a gente criar também um outro usuário, só para verificar se vai dar certo mesmo, né? E esse usuário a gente não vai colocar ele no grupo. Então, em tese, não é para ele poder acessar o diretório restrito. No meu caso, eu coloquei o nome de cliente comum, que é para simular um cliente comum que não tem acesso a pastas privadas. A gente vai dar reboot aqui só para ver se tá tudo certo. Para acabar entrando aí nas atualizações que a gente fez. A gente vai fazer o quê? A gente com o usuário de Charles, a gente vai verificar se ele tem acesso à pasta restrito, que no caso é para ele ter, né? Como a gente está a gente vai entrar aqui agora na pasta MNT, restrito, ele conseguiu ter acesso a restrito, vamos verificar se ele consegue criar algum arquivo dentro dessa pasta. Se ele conseguir, é porque deu certo. A gente está no cliente, né? Então, pelo cliente, a gente tem que entrar na pasta MNT primeiro. E pronto, deu certo. Então, isso significa que o usuário de Charles tem esse acesso ao grupo restrito. Vamos verificar aqui agora com o usuário Igor. Pronto, o usuário Igor tem visão da pasta restrito, também tem acesso a ela. Mas vamos verificar se ele consegue criar alguma pasta dentro desse diretório. No nosso caso, arquivo, né? Deu tudo certo, o Igor tem acesso e consegue fazer operações. Agora a gente vai entrar no cliente comum, para ver se ele vai também ter acesso. Bom, como visto, a permissão foi negada, então isso significa que está dando certo, tá? Que realmente só pode acessar a pasta restrito quem tem acesso à pasta restrito, quem faz parte do grupo, e como pode ver também a pasta pública ele consegue acessar normalmente, ele só não consegue acessar a pasta restrito, né? Vamos fazer essa verificação aqui agora lá no servidor, né? Toda essa verificação que a gente fez com o cliente, agora a gente vai fazer essa verificação no servidor. Acabei dando um reboot nele aqui que tava com alguns erros, mas isso não vai interferir em nada. Meu computador tava bem pesado, então é por isso que tem alguns erros aí acontecendo de vez em quando. Ó, com o usuário Charles, ele é para ter acesso. Então, vamos verificar se ele consegue. E também a gente vai verificar se as pastas criadas lá pelo cliente foram enviadas para o servidor através do sistema NFS também. E olha, a gente vai entrar aí no restrito, né, que é pra... A gente vai conseguir provar duas coisas. Primeiro, que o Charles só consegue entrar. E segundo, que as pastas estão sendo compartilhadas através do sistema NFS. Então, até então está dando tudo certo. Vamos ver se o servidor consegue criar alguma coisa. Se o usuário Charles consegue criar. E consegue também, tá vendo? Criou ali, do certo até então. Agora a gente vai entrar com o usuário
um usuário diferente. No nosso caso é o Debian. A gente já viu que o Charles consegue, se o Charles consegue, consequentemente o Igor vai conseguir também. Mas e o outro usuário, o terceiro usuário? No nosso caso o servidor é o Debian. Será que ele consegue? E olha, mais uma vez a permissão foi negada, confirmando que ele não consegue. Então, tudo certo.